Wellington Menezes de Oliveira tem 23 anos, era filho caçula adotivo de uma família de 5 irmãos. Reservado, aparentemente não representava perigo nenhum, mas provou ser um assassino de alta periculosidade. Na manhã de ontem, ele matou friamente 12 crianças numa escola pública do Rio de Janeiro e depois tirou a sua própria vida. As cenas de terror mostradas pelos veículos de comunicação e os depoimentos de quem sentiu na pele o medo da morte nos fazem refletir, ainda mais sobre os motivos que levaram esse jovem ao extremismo do crime. Mas por quê? Qual o perfil psicológico desse homem? O que nós, enquanto sociedade, temos a ver com a brutalidade desse fato? Para debater esse assunto, eu estou aqui com o psicólogo Antônio Gomes da Rosa. Seja bem-vindo, obrigada. E também com a socióloga Terezinha Cardoso. Bem-vinda também, obrigada pela presença de vocês. Assim, por mais que seja um assunto nacional, todo mundo está falando sobre isso, todos os meios de comunicação, a gente também não pode deixar passar isso em branco. O que leva uma pessoa a cometer um ato como esse? Antônio, até hoje em dia eles estavam falando no programa sobre a diferença entre um psicopata e um psicótico. Ele era psicótico, por quê? Certo, então, pelo que a gente tem acompanhado agora pela literatura dos jornais, essa pessoa apresentava uma característica psicótica, esquizofrênica, em razão de uma série de informações que foi colhida, e dá, digamos assim, esse diagnóstico. A psicose dele, no caso, não sabemos explicar, mas o que levaria esse jovem e muitos jovens, e quando tu dissesse o que nós, sociedade, temos a ver com isso, nós temos tudo a ver com isso. Tudo a ver justamente porque, se nós compreendermos que o momento em que chega a condição de personalidade dele, em que ele arrebenta ele vaza essa personalidade num surto psicótico, de uma construção psicótica, nós vamos entender que a maneira como ele foi se fazendo gente teve muito para contribuir para esse, vamos chamar de desvio de personalidade, para uma personalidade cindida, quebrada, empobrecida de si mesmo. Exato, mas qual a grande diferença, Antônio, do psicótico para o psicopata? Então, no caso dele, ele demonstra ali conflitos, ele analisava o islamismo, ele pensava sobre religião, ele tinha uma crença de que a morte depois poderia fazer com que ele voltasse de outra maneira, ele suicidou-se no final, O psicopata, ele tem uma reação totalmente gélida, fria, sem deixar rastros de que ele reflete, de que ele interagia com aquilo. Então, no caso, essa pessoa deixou. Isso não quer dizer que os psicóticos são assassinos e são perigosos. Isso quer dizer para nós que temos os nossos filhos em casa, de que cada vez mais a nossa sociedade está construindo indivíduos egoístas, egocentristas, individualistas e que estão dando conta de si mesmo sem necessariamente verificarmos a qualidade de afeto. Então essa pessoa, Wellington, Wellington. A gente sabe agora rapidamente as informações de que ele não teve uma constituição afetiva, de que ele não teve continentes afetivos, de que ele foi se fazendo um ser humano como um rato que nasce no esgoto se torna um rato. Olha só. Então, essa é uma questão muito séria para nós pensarmos. Então, assim, Terezinha, na verdade, um psicótico, isso não nasce com a pessoa, isso vai se adquirindo. O fato dele ter sido filho adotivo, de a mãe dele ser biológica, ser esquizofrênica, contribuiu de alguma forma? Nesse processo todo, o que o Antônio acabou de falar, assim, o que a sociologia analisa já é bem diferente. Por exemplo, na fala do Antônio ele deixou bem claro, não se nasce psicótico, vai se construindo. Se você percebeu ontem, quando perguntava-se para a irmã dele quantos anos ele tinha, para a irmã adotiva, ela não sabia dizer o direito. Se perguntou para ela o nome dele completo, ela não soube dizer direito. Onde que ele morava, ela também não sabia ao certo. A única coisa que ela sabia dele vivendo com ele há 20 e tantos anos é que ele era esquisito, tinha uma barba comprida e desde que a mãe dela morreu, que era testemunha de Jeová há 2 anos, ele estava 9 meses morando distante deles. Veja bem, uma pessoa que já é filho adotivo, que já tem toda essa problemática envolvida. Uma mãe, qual é um referencial com ele.
Ele volta numa escola a qual ele estudou. No qual ontem também teve um menino que disse que ele passou com ele da 5ª à 8ª série, escutou a voz dele uma única vez. É claro que a sociedade tem muita parcela de culpa nisso, porque o que é um bom aluno também na sala de aula? Temos que refletir sobre isso. O bom aluno é aquele que não incomoda, o bom aluno é aquele, olha, meu Deus, ele não falou nada, ele nem me incomoda. As pessoas estão muito falando de bullying, mas aquele que sofre bullying é chamado, ou é gago, né, ou é fanho, ou tem algum problema que fica toda a vida em cima dele, é lembrado de maneira negativa, mas é lembrado. Agora, imagina um psicótico para ter um surto desse numa hora dessa, ele vem acumulando isso há um monte de tempo. É igual o Antônio falou. Veja bem, ele tinha conflitos religiosos, mas na carta que ele escreveu, ele não é islâmico, ele não é nada. Na carta que ele escreveu, ele está pedindo que reze por ele, no túmulo dele, que ele sabe o que ele ia fazer errado e que não teria perdão. Ele mesmo já sabia disso. E ele está falando na carta que ele gostaria que a mãe dele deixou aquela casa para ele, junto com o pai, e que fosse doado para uma assistência social, porque tem um monte de criança precisando disso. Isso tudo é indício de quê? De que ele tem sentimentos, de que ele sofreu alguma rejeição. Olha de onde é que ele foi se vingar disso tudo. Na escola, onde ele via crianças sendo amadas, pais buscando seus filhos e assim por diante. E de quem que ele se vingou? Principalmente das meninas. Ele matou a maior parte de meninas. Porque as irmãs que não sabem o nome dele, as irmãs adotivas, talvez na cabeça dele elas tiveram mais atenção e ele não. Na escola, na sala de aula, eu imagino, sendo professora há mais de 20 anos, que esse menino, ele passou invisível pela escola. E quando uma pessoa passa invisível pela escola, é muito pior do que ter sofrido de bullying, com certeza. Porque a existência dele foi praticamente nula. Em algum momento ele quer ser reconhecido. E ele voltou justamente no palco aonde ele, com certeza, gostaria de ter sido reconhecido, onde ele sofreu muitas coisas calado. E é isso que aconteceu, um surto psicótico, como o Antônio colocou muito bem ali. Então, assim, eu acho que é até legal a gente aproveitar esse seu gancho aí que você passou, porque, claro, conforme ela falou, né, o bullying, claro, não é legal. A gente até uma vez já falou sobre isso aqui, Antônio, mas o pior do que isso é a pessoa passar despercebida. Mas, então, de repente, as pessoas que estão em casa aí nos assistindo, pais, mães, seus filhos são muito tímidos, não gostam de sair de casa, não fazem nada, só querem ficar na frente do seu computador, da sua televisão. Será que isso pode ser algum perigo num futuro, por exemplo? Claro, não estou colocando para ser um assassino, né? Mas querendo ou não, pode dar algum problema psicológico na pessoa? Mas os sinais, né? Alguns sinais, é muito mais importante, né, acompanhar uma criança cujo conceito, né, dos pais é de que ela é muito querida, muito calada, muito comportada, né, estuda muito, tá? Do que uma criança mais rebelde, que se manifesta, que quebra os pratos com os pais, né? Enfim, eu estou falando do agressivo, mas estou falando daquele que sente que existe um ambiente para ele que suportará a manifestação dele. Porque muitas crianças não entram em discussão, em debate, até mesmo com os pais, porque eles não sentem que haverá uma recepção, não sentem que tem um clima que eles possam se manifestar. Então, eles engolem, eles saem e vão fumar a maconhinha com os amigos, porque é a maneira que eles têm de lidar com aquilo que em casa não há possibilidade. Isso é muito importante a gente colocar aqui também, até para ser meio que um alerta, Terezinha, para todos os pais. Se você fizer um resgate rápido dos serial killers nos Estados Unidos, você vai ver que eles sofreram de duas coisas. Depois que aconteceu, eles vão analisar a questão. Eles sofriam de xenofobia, eles eram imigrantes, na maioria deles, então não eram bem-vindos, foram com aquele sonho norte-americano, eles eram figuras isoladas na sala de aula, né? E eles entraram, assim como aqui no Brasil também, de maneira desapercebida, com armamento pesado. Então, uma coisa que tem que deixar claro bem aí. Tá, tudo bem, ali eu tenho estudando crianças, e onde é que está o Estado? Onde é que está a figura do Estado para proteger as crianças? Uma escola onde você entra livremente com armamento pesado e o armamento é de origem do Exército. Como isso foi parar na mão dele? E olha bem, ele tinha tantos sentimentos, é claro que eu não estou justificando, eu estou apenas analisando, isso não tem justificativa para o que ele fez. Mas olha, ele queimou os computadores, não deixou vestígios. Ele, como todo serial killer, ele é inteligentíssimo.
né? Mas ele estava sofrendo, e o sofrimento dele era de anos, era de longo, e quando isso aconteceu, foi um surto psicótico que acarretou nisso, mas com certeza nós todos da sociedade temos culpa nisso, porque a gente diz que não exclui, mas a gente exclui o gago, a gente exclui o fanho, a gente exclui o manco, a gente exclui, quando a gente vai fazer trabalho na sala de aula, que isso sirva para refletir, eu vou com meus amigos, aqueles que são meus amigos, aquele que é estranho eu deixo de lado, e o professor o que faz? Deixa correr, ou às vezes não, ou às vezes tenta colocar ele ali, né, enturmar, mas daí não vai, daí finge que não vê. Então, assim, ó, se isso, né, aconteceu não só aqui, como também nos Estados Unidos, que é palco, infelizmente, dessas coisas, é para que a gente tenha um alerta que não é só nos Estados Unidos que isso acontece. Mas então, nos Estados Unidos, Terezinha, justamente por causa do desenvolvimento industrial e capitalista que eles foram sempre à frente, nossa frente, né, faz com que a gente pense agora que a nossa cultura aqui, socioeconômica, enfim, vai também caminhando para um lugar que nós já temos que trabalhar com prevenção. Né? Sim, que é o lugar, que é o né? lugar do individualismo, é o lugar de que tu vale mais pelo que tu vai apresentar. E os pais hoje, qual é a grande preocupação dos pais com uma criança de 5 anos de idade? Qual é a condição que vai ter para passar no vestibular? Uma criança de 5 anos de idade, não é se ela sabe cortar, picar papel e brincar e fazer bolinho de barro, né? Aliás, não deixa brincar com barro também, porque não tem tempo nem de lavar as mãos depois, né? Então, quer dizer, essa reflexão de como que a nossa cultura afetiva está se direcionando é muito séria. E isso chama-se prevenção e saúde mental, tão ignorado pela sociedade e pelo nosso Estado. Né? Muito bem, a gente foi bem além. Olha só que interessante, gente, da educação. O quanto a educação é importante, é o alicerce para toda a vida, não tenha dúvida disso. E assim, Terezinha, outro fator que eu acho que é legal a gente colocar aqui, a gente falou ali das irmãs adotivas que não sabiam nem direito como é que ele era, tal, só sabiam que ele era esquisito. Mas outra coisa, detalhe que ele colocou naquela carta dele, que ele era virgem, e um amigo dele, um conhecido dele, falou que nenhuma mulher olhava para ele com atração física. Isso também pode ter contribuído para tudo isso que aconteceu? Não pelo que aconteceu, mas mais do que isso, né? Para ser um psicótico. Mas imagina só, você está dentro de uma sala de aula, você é adolescente, os hormônios estão a mil, você quer, mesmo que você seja tímido, tá? E você é esquisito. Na verdade, os nerds que a gente chama, né? O pessoal é lá no esquisitão, mas os nerds têm os amigos deles nerds. Ele não. Ele estava nele. Talvez, muitas vezes, ele quis ficar com alguma menina, né? Mas aquela brincadeira, aquela coisa toda, não, né? Eu vou ficar com... Até porque há uma desproporção, o Antônio sabe disso, né? Muito melhor do que eu, que quando a menina é adolescente e o menino, a menina já está com corpão, aquela coisa toda, o menino ainda está desengonçado, se sentindo feio, ele já achava ele esquisito, né? Naquela fase, muitas espinhas, aquela coisa toda. O que faz ainda reforçar mais a ideia do que ele foi lá e ele quis se vingar de quem? Das mulheres, que ficou claro isso. Das mulheres, mas no entanto na carta dele ele se refere à mãe dele, a única mulher que parece que para ele tinha importância. Mas é o conflito do amor e ódio, né? Justamente porque ele traz já essa rejeição já da mãe, né? Ele não tem internalizado essa figura feminina, né? Como que o desejou, que o cuidou, né? Ele foi sendo abandonado, e abandonado pela mãe, abandonado... Pela mãe biológica já, né? Exatamente, né? Aquilo que na nossa cabeça... É difícil às vezes nós entendermos, porque é a mãe que mais a gente pensa que tem que nos desejar, né? E que de fato tem que desejar, porque o bebê tem que ser desejado por essa mulher, porque muitos pais até não estão aí presentes, né? E muitas mães criaram seus filhos sozinhos, né? Então o papel da figura também materna no imaginário dele, na constituição de personalidade dele, vem se manifestar nessa ação. Sabe que esse processo de socialização que tu está falando é bem interessante, porque eu fiz um trabalho com meus alunos do terceirão do ensino médio, e a questão era o seguinte: você tinha que fazer sobre as 3 gerações e ver qual foi a diferença de uma geração para outra com relação à questão da educação, dos modos, hábitos. E olha o que eles me trouxeram, que eles não sabem o nome dos avós. Às vezes eles não sabem nem o nome do padrasto que vive com a mãe deles.
Então, assim, ó, qual é a relação deles? Aí a gente vai construindo, mas a minha mãe, se eu passar de ano, ela me deu um PlayStation, não sei das quantas. Que agora material já, né? Isso. O meu pai me prometeu me dar um computador de última geração aí, não sei das quantas. Não sei o que. Então, as relações, isso que eu estava falando antes dos Estados Unidos, que aconteceu bem mais cedo do que a gente, são baseadas no material. Então, eu já não consigo em casa ter um relacionamento, né? Toda aquela vida corrida, os pais não sei o quê. E nos finais de semana, às vezes os pais querem ficar sozinhos também, daí os filhos ficam mais sozinhos. E eu perguntei, e final de semana você daí conversa com seus pais? Não, eu nem vejo eles final de